Pode sentar dando glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando o mês de celebração. Amém? O pastor Fernando nos trouxe aí no domingo. Estive acompanhando, estive ausente da comunidade por conta de uns processos de exames preparatórios que eu fui fazer, e não pude estar aqui com vocês no domingo, mas com a graça do Senhor nós estamos aqui hoje, amém? E nós estamos trabalhando o mês da celebração, e nós celebramos no domingo sobre a ressurreição, sobre um Senhor que derramou o seu sangue, mas ressuscitou. E vivo está. E vivo está. Eu queria hoje, pelo Espírito Santo, trazer algo à igreja nessa noite, para que nós continuemos celebrando a esperança em Cristo. Diga comigo: celebrando a esperança em Cristo. Amém? Diga comigo o tema da mensagem: memórias de fé. Memórias de fé que nos traz esperança. Amém? Queridos, é interessante pensar, antes de tudo, eu quero que vocês abram comigo em Romanos. Eu já falei que o louvor já pregou tudo, amém ou não? Eu só vou dizer um amém para vocês aqui, para a gente ir embora. Mas quem tem ouvidos, ouça que o Espírito já começou a falar à igreja. Abra comigo em Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que está escrito aí. Ora, o Deus vos de todo o gozo ou alegria e paz em crença, ou seja, em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu sei que vocês adoram fazer isso, mas eu queria que você profetizasse essa palavra na vida de alguém. Amém? Não? Vocês adoram essa parte. Amém? Não? Posso ouvir um glória a Deus? Então fala para quem está do seu lado: ora. Isso, fala: ora. O Deus. Não, olha para essa pessoa, recita o que eu estou falando, não precisa olhar para mim para o telão não. Olha para essa pessoa do seu lado, não olha para frente não. Não tira o olho dela não. Eu falo, você repita. Você crê que eu estou falando pela palavra? Então amém. Olha para essa pessoa, não olha para mim não, nem para o telão, por favor. Olha para essa pessoa e diga: ora. O Deus de esperança vos encha. Ah, mas faz essa pessoa sentir, fala firme com ela: vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Oh glória! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Precisamos nos encher de esperança. E abundar não é simplesmente sentir ou ter esperança. Abundar significa algo que não tem como contar. É abundante, não tem fim. É pleno, é repleto. Então o que o Espírito Santo quer trazer para nós em virtude pelo Espírito é isso: alegria, paz, fé. É isso que Ele ficou para fazer e nos ajudar na nossa caminhada. Amém? E é interessante pensarmos na memória, porque a memória é algo muito importante em nossas vidas. A memória é algo que
compete a você trabalhar as suas lembranças, as suas memórias. A memória, ela é importantíssima para que nós possamos sempre lembrar de algo em nossas vidas que deu certo e que não deu certo. Seja a experiência que você teve propriamente dito, ou a memória de uma experiência que alguém teve ao seu lado. O problema sempre quando alguém do nosso lado, a gente fala assim, com ele aconteceu, mas comigo nunca vai acontecer, e você vai pelo mesmo caminho. Aí você tem uma bela de uma surpresa que a história é sempre a mesma, só muda o personagem, o local. Amém ou não? É isso. Então a memória, ela tanto joga a favor como contra a gente. A memória, ela precisa ser usada ao nosso favor. Mas infelizmente, a nossa anatomia cerebral tem algo chamado compensação. E ela sempre vai trabalhar ao nosso favor ou não? O que vocês acham? Não. Porque sempre ela vai tentar pensar na pior hipótese possível. Por quê? Porque o fator compensatório é importante demais para a nossa sobrevivência, para a nossa sobrevida, para a nossa saúde mental. É um exemplo que eu dou assim para você. Quem aqui já foi passar por algo, ou fez algo que você pensou no pior? Você já até perguntou, o que pode dar mais errado nisso? Quem já vai, seja sincero aí, vai. Eu já passei por isso. Aí você vai para aquela situação. Aí você passa por ela, e a experiência não foi tão ruim assim como você. E às vezes mesmo a gente tomando prejuízo, a gente se sente contemplado. Fala, dos males o pior. Eu achei que fosse pior do que isso, ainda não foi tão ruim. Sim ou não? Isso é verdade ou eu estou fantasiando aqui? Sim, é. A gente sempre procura trabalhar com a pior das hipóteses. Aquela situação poderia ser pior, estou no lucro. Amém ou não? Só que muitas das coisas a gente não consegue controlar a nossa mente. Porque nós somos um turbilhão de sentimentos. Tem pessoas que é muito intensa. Tem pessoas que não é tão intensa. Cada um tem uma personalidade. Se você olhar aqui dentro da comunidade, olha para você ver, é um número tacanho, mínimo, insignificante, perto da população de Jacareí. Então não estou indo muito longe, Jacareí, amém não? Jacareí tem quantos mil habitantes? Me ajuda aí, jacarienses. 200 e poucos, vamos lá, 230 mil. Vamos pensar assim? Amém ou não? Se a gente for pensar em percentual, vamos colocar 100 pessoas aqui na comunidade. Qual que é a proporção em relação a 230 mil? Quanto? 0,5%. Né? Alguém tem outro número aí? Não? É. O que é isso perto da população de Jacareí? Quase nada. Mas quantas pessoas você olha aqui, ó, são todas diferentes. Tem umas parecidas, né? Olha para quem está na igreja aí. Você já pensou assim, aquele irmãozinho é igual eu. É temperamental igual eu. Né? Aquele ali é bravinho igual eu. Aquele ali é arrogante, igual eu. Aquele ali é carinhoso, né? Aquele ali é assim, é ou não é? É muito parecido, mas não é igual. Amém? E aí a gente precisa pensar nisso. Cada um teve uma construção. Hoje, muitas vezes, o que reflete na tua vida adulta são coisas da sua infância. São traumas, fobias que hoje são gerados por conta de coisas muitas vezes mal construídas na infância. E aí eu não vou entrar por esse caminho que são zilhões de possibilidades. Ausência de afetividade, presença do pai, presença da mãe, uma construção realmente daquilo que, né,
conduz à verdade, à mentira, que se nós formos olhar isso, não diante da Bíblia, mas da nossa vida, é muito relativo, verdade e mentira, o certo e errado, sim ou não? Sim ou não? Eu sempre falo, dou exemplo claro para a gente. Quem já teve filho pequeno aqui? Aí, ó, vê se você consegue se ver nessa história, né? Ainda mais quem tem hominho, né? Hominho, né? Geralmente o pai dá o seguinte conselho quando o menino está na escola. Escuta aqui, camarada. Você vai para a escolinha, mas tiver lá um Zé Ruelinha, né? Um descabeçadinho lá, te der um beliscão, um tapa, dele mais forte nele. Porque assim ele vai entender que dói, que machuca, que incomoda, ele nunca mais vai tocar em você. Ele vai te respeitar. Sim ou não? Sim ou não? Vai, deixa de ser crente um pouco, seja você, que já aconselhou teu filho aí, né? Sim ou não? Aí tem outro que fala assim, filho, vem aqui, deixa o papai falar para você. Se você estiver na escolinha, alguém te der um tapa, um beliscão, puxar o seu cabelo, não faça nada, porque violência gera violência. Procure a tia, procure alguém responsável e denuncie essa situação. Mas não ponha a mão nele. Amém ou não? Quem está certo, quem está errado? Hã? É relativo, sim ou não? Sim ou não? É. Porque o que ensina a bater, revidar, ele vai falar assim, rapaz, está criando um filho marica, rapaz. Mocinha, tem que aprender o rapaz, tem que ensinar ele a se defender. Sim ou não? Na visão do outro, fala assim, cara, não é com violência, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa resolver as coisas na conversa. Se não resolver na conversa, não tem outra forma de resolver. Quem está certo, quem está errado? E eu não estou nem no o buraco é lá embaixo, porque tem uns que mandam fazer outras coisas piores. E aí? Construções, certo e errado. E às vezes a gente vem para a igreja e a única verdade, né? O que João fala para nós? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Então perante a palavra não tem relativismo, tem uma verdade pura e absoluta. Amém ou não? Aí vamos perguntar, o que a Bíblia nos orienta a trabalhar nisso? Essa Bíblia que eu creio fala que o filho deve honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Por quê? Porque isso é a primeira promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Respeito à autoridade. Então quem respeita pai e mãe vai respeitar as autoridades, vai respeitar qualquer um que tiver a sua roda. Amém? Círculo de amizade. Agora, se essa pessoa desonra o pai e a mãe, ela vai desonrar qualquer um. Se ela desonra o pai e mãe, ela é capaz de desonrar qualquer um. Quem está entendendo? Pais, não provoquei iras aos vossos filhos. Os filhos gostam dessa parte, né? Adoram isso, né? Usam isso contra os pais, né? Mas precisamos admoestar no Senhor, na palavra dele. Amém? Então, não irritar. Quem já viu aquele pai só do ameaço? Quem já viu aquele pai do ameaço? Chegando em casa nós vamos conversar. Chegando em casa nós vamos acertar as contas. Chega em casa, vai para a televisão, vai curtir, vai esqueceu, vai comer alguma coisa, já acabou. E só fica no ameaço. Só no ameaço. Não traz uma doutrina, uma disciplina. Quem está entendendo? Então, se você falou, você precisa cumprir. Vai ter uma conversa, então converse. Sabe por quê? Senão essa criança nunca vai te respeitar frente a ninguém. Porque ela sabe que você só conversinha, só ameaço. Hã? Não estou aqui induzindo ninguém a espancar e bater em ninguém. Amém não? Amém não? Até porque a nossa lei agora está tudo contrário à família um pouco, né? Eu falo, a gente apanhou tanto, quem é filho aí? A gente apanhou tanto, agora na hora de bater não pode, né? Não é verdade? Não é? Nada disso, a lei fala contra a palmada, amém?
Palmada, é bater com a mão. Uma chineladinha, uma cintinha ainda vai, né? A Bíblia manda corrigir com vara. Se não tiver, eu tenho certeza que lá o irmão Lázaro traz as marinhas de marmelo, não traz, irmão Lázaro? Facinho para você, né? Enche a Paraty ali e já distribui um para cada pai ainda. Né? Tem tempo ainda, né? A gente era corrigido para o meu pai assim de duas circunstâncias. A pior delas era a primeira, né, paizão? Era conversar. O sermão da montanha era pior. Porque sabe aquela coisa de Deus que fecha você, você não tem para onde ir? Que ele fala assim: filho, lembra aquele dia que o passarinho cantava na janela, estava 28 graus, né? Todo o detalhe do cenário, né? Você lembra? O que eu disse para você não fazer? Era fazer o que eu fiz. Não tinha outra escapatória. E se você não lembrasse, a amnésia acabava rapidinho, que ele fazia você lembrar, né? Mas depois vinha a promessa, amém? Promessa de pai não falha. Desse nunca falhou com a gente. Quando ele falava que ia dar mais de 3 sentadinhas, até dava uma aliviada, porque eu sabia que era menos poderosa, mesmo menos unção. Mas se ele falasse até 3, querido, era um para o Pai, um para o Filho e para o Espírito Santo. E era Pentecoste, era para queimar. Ô glória, né? A Bíblia diz que o pai que ama o pai corrige, amém? Isso a Bíblia diz. E meu pai praticava muito isso com a gente. Depois da sentadinha ele falava assim para a gente: não chora, ó, simples, não chora. E mandava a gente ficar de frente com ele e dizer assim: diga que me ama. Diga que me ama. E aí? É fácil, não é? Não chorar, ainda dizer que ama. Olha. E o meu negócio era terrível quando criança. Parece que nós estamos fora da mensagem, né? Não se preocupa não. São memórias. Eu quero que você traga a memória que te dá esperança. Amém, não? Porque se eu estou aqui hoje, mesmo com os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas imitações, eu sei que eu poderia estar pior se eu não tivesse o ensinamento que eu tive na minha vida. Levei alguma sentada e nem por isso estou aleijado, estou morto, estou aqui contando esse testemunho ainda, amém, não? Não é para envergonhar o meu pai, não. É para honrar ele. Para dizer se nós estamos em pé, estamos ainda com honra e dignidade, é porque fomos educados. Sempre. A nunca pegar o que é do outro. Nunca tentar sobressair sobre o outro. A gente aprendeu muita coisa na palavra, através dele. Então ele está aqui, ó. Hoje nós estamos aqui. Por mais erros, por mais situações que a gente já cometeu na vida. Mas, como diz o cântico, estamos de pé. Amém? E isso parece não trazer memória e dando esperança. Me dá esperança. Sabe por que me dá esperança? Porque esse mesmo pai que eu falei para vocês, era para eu viver a minha vida sem ele, desde pequeno. Eu não sei se alguns sabem aqui o testemunho do meu pai, mas meu pai, ele era segurança de banco, e ele foi alvejado. E ele viu os céus abertos, ele já estava indo. Mas algo de sensibilidade humana na vida dele fez que ele fizesse a oração. Talvez estaria melhor se ele não tivesse feito a oração. Mas ele está aqui. Porque a oração dele foi: Senhor, não deixa eu ir agora. E ele pensou em mim. Não que ele não pensou nos meus irmãos, mas eu era o menorzinho. Eu era o caçula. Ele falou: Senhor, eu preciso criar o meu filho nos teus caminhos. Deixa que eu viva, porque eu preciso criá-los nos seus caminhos. E a minha promessa é essa: que enquanto eu viver,
eu estarei guiando eles no teu caminho. Talvez na época, pela minha imaturidade, eu não tinha esse pensamento, essa sensibilidade. Mas como foi bom tomar os puxões de orelha e cintadas do meu pai. Porque eu não poderia nem ter o meu pai para fazer isso por mim, para me educar. Eu acredito, minha mãe é uma polivalente, ela seria capaz talvez, mas talvez minha vida seria outra, dos meus irmãos seria outra. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Hoje eu pergunto, Senhor, hoje a gente não está firme nos teus caminhos, ou o Senhor realmente desistiu e esqueceu dele para levar, porque ele está aí, né? Eu não sei se nós não estamos criados, não estou desejando morte dele não, gente. Mas eu estou falando, se eu estou aqui, Senhor, será que não está meu caminho certo aí, não está endireitado, né? Será que o que eu tenho que viver mais, né? Me endireitar mais, né? Mas ele é uma bênção. Ele é o jeito que é, todos sabem do jeito que o pastor Daniel é. Quem já teve aconselhamento com o pastor Daniel sabe como ele é. Irmão, se você quiser contar alguma coisa para o pastor Daniel para tirar vantagem, para ele te apoiar contra uma situação, você tira o cavalinho da chuva. Que ele vai fazer você pensar muito e você vai voltar atrás, você vai desistir da sua maldade. Esse é um conselheiro. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. 70 anos. Quer saber quando isso aconteceu? Quantos anos o senhor tinha, paizão? Quem não ouviu, eu vou falar, 28 anos. Quem aqui tem 28? Acho que se 3 levantar a mão, aqui é muito. Né? Oh, Jesus. Ó, irmão, para você ir para aquele lugar, sabe, de condenação, eu vou deixar você falar assim, quando eu nasci de novo, aceitei Jesus, tá bom? Aí pode ser que você tenha 28, né? 20, sério, pronto. Né? Mas é isso, 28 anos, querido, eu já nem lembro dos meus. Você acha que não? Claro que eu lembro. Hoje o exercício é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Desde pequeno, nunca sobejou, nunca fomos de berço de ouro. Sempre passamos apertado com muita coisa. Nesse mesmo banco que meu pai trabalhava, eu lembro, ouvia, convivi com isso. Meu pai falando muitas vezes que meus 2 irmãos, pastor Fernando e o Kleber, eles conseguiam comer algo diferente quando tinha festinha no banco. Que eles iam lá para a porta do banco para comer um salgadinho, comer algo diferente. Era assim. Às vezes não tinha um chinelo para colocar nos pés. Se a gente tinha era porque era ganho. Condição não tinha nenhuma. E eu não estou contando isso com frustração, eu estou contando isso porque isso me dá esperança, porque se a gente está até aqui, porque o Senhor foi conosco nessa caminhada. E as misericórdias dele não têm fim. Amém? Tem até uma musiquinha hoje da Bruna Carla, né? Quem já ouviu aquela? Deus, Deus meu, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muito me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu.
tudo me... Aleluia. Oh Deus, quando eu chorar, vou me... Do quê? Que até aqui tuas mãos me sustentou. Digo a minha alma, espero, pois eu louvarei. Você vai louvar a Deus. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou, mas o que eu sei é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Oh! Se hoje Deus tem me honrado e me abençoado, mas eu não perco a memória da onde eu saí, da onde eu vim, as minhas raízes, as minhas bases, as minhas essências. Alguém já falou isso, que para mim tudo é difícil? Quem já falou isso na sua vida? Parece que para mim tudo é mais difícil, é dobrado, triplicado, quadriplicado, é mais difícil, o outro consegue fácil ou não? Quem já falou isso? Eu já falei. Mas não é bem assim. Olha que interessante. Eu aprendi a viver praticamente com nada. E hoje eu aprendi a viver mais na bênção a qual Deus me concede. Mas isso me traz orgulho nenhum sobre ninguém. Porque eu não perco as minhas raízes, da onde eu saí. O maior milagre da minha vida, eu tenho vários, até de morte. A minha família, todos passaram pelo vale da sombra da morte. Ninguém se safou. Eu quase morri. Parece uma coisa tão besta, boba, que eu vou falar para vocês. Uma bolha de ar quase me matou. Pastor Fernando, prestes a se casar, para servir o tiro de guerra. Ele trabalhava na Papel Simão, era a época Papel Simão. E explodiu uma caldeira, né, pastor? Foi cozimento de madeira, alta temperatura. Explodiu aquele lugar. Pastor Fernando recebeu algumas borras daquele material, mas ele contemplou um amigo dele sendo derretido assim, ó, vivo, com aquilo. As pessoas tacando água assim e a pele saindo. É forte, querido, é forte, mas para você entender. Ele perdeu um amigo dele, diário. Só que era ele e Deus, ele tinha um propósito com Deus. Depois você pede para o pastor Fernando mostrar as marcas no corpo dele. Nem cicatriz, nem marca ficou. Quem está entendendo? Meu pai, eu já falei. Meu irmão Kleber também na empresa. Sofreu um acidente que era ter perdido a mão, a vida. Que ele era eletricista, industrial. Eu sei quem lembra da minha época, quem nasceu década de 40, de 30, vai lembrar da Lollipop. Quem lembra da Lollipop aqui em Jacareí? Né? É isso aí, trabalhava lá. Priscila também. A Priscila, na verdade, recebeu bens do impacto, né? Foi mexer onde não devia lá na prancheta, prancheta não, de projeção, que o pastor Fernando fazia desenho técnico lá, né, Pri? Pequenininha, o chão de casa, aquele só cimentado, né, com a areia, tudo deforme, amassou a cabeça dela assim no chão, assim, fez um galo assim. Era para ter ido também, por impacto que foi. Minha mãe nem se fale.
Eu contemplei coisas terríveis ao lado dela. Eu falo que minha mãe é um pouco oca por dentro, parece que não tem nada, né? Já tirou útero, já tirou trompa, já tirou um monte de coisa, né? Né? Fez tantas cirurgias complexas e nunca deu problema. Só teve um dia que ela foi fazer uma cirurgia de varizes. Simples. E eu estava nesse dia com ela. E simplesmente a enfermeirinha trocou o remédio dela. Deu choque anafilático nela. Eu vi minha mãe passando mal, vomitando, virando o olho e toda a alteração dela cardíaca. Eu estava perdendo ela. Apertei no botão, sabe aquele botão que serve para nada, em alguns hospitais, né? Nada, 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 desesperado. Aí eu tive que delicadamente, no desespero, lá meter o pé lá no plantãozinho, dar um berro e dizer: minha mãe está morrendo, vocês vão esperar acontecer o pior? E dentro da minha maturidade eu falei: se minha mãe morrer, vai uns 3 na cova com ela aqui. Desespero que eu fiquei. Ô bicho, já era crente? Já, irmão. Às vezes não era muito convertido em algumas coisas não, mas... né? Tem hora que o Egito entrava, possuía às vezes, né? A gente sai do Egito, mas tem o Egito, a gente não sai da gente, né? Desespero que eu fiquei. E eu falei, gritei: se minha mãe morrer, vai uns 3 aqui para a cova com ela. Aí saí descabelado. Que estava lá na conversinha, né? Ai, minha filha, amiga, minha filha, sabe? Nossa, saiu ontem com o rapaz. Ah, meu irmão, você vai ver quem vai sair com o rapaz hoje. Bora. Vamos trabalhar, gente. Estão ouvindo a campainha tocar? Foram lá, conseguiram reverter a situação da minha mãe, mas por pouco. O médico falou por questões de segundo, ela poderia vir a óbito. Eu nem vou falar porque é o mesmo hospital que eu quase morri, senão vai difamar aqui, eu vou receber processo ainda. Nem vou falar qual é. Até já mudou de nome, tá? Já fica a dica aí. Tá? Né? Foi no mesmo lugar. Mas ela está aí para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com devoção e com todo o amor que ela tem. E quem conhece minha mãe dispensa comentário, porque vocês sabem quem é ela, não precisa eu falar. E está aí. Então eu louvo a Deus, eu honro a Deus pela vida dos meus pais que estão aqui hoje com a gente, por todos os ensinamentos dele, memórias que hoje me traz esperança. Um dia me deu na ideia de casar. Quem já deu na ideia de casar? Daquele, vou casar, né? Benção. E é como você fala, nada é fácil. Para mim também, nunca foi fácil nada. Resolvi casar. Qual é o meu maior medo? Como Jó. Jó tinha um medo, não tinha? Qual que era o medo de Jó? Hã? O que ele mais temia sobreveio. Mas ele ficou mais forte depois, sim ou não? Sim. Eu temia só uma coisa. Pela responsabilidade que o meu pai sempre nos deu. Se eu tenho que assumir uma família, meu pai sempre falou: você tem que dar no mínimo que essa menina tem ou mais. Se tiver menos, não entre. Amém, não? Está certo ou errado o conselho dele? Eu acho que está certo. Não sei. É relativo, né? Tem uns que querem desfazer dos filhos logo. Isso, filho, casa com quem for. Você ir embora de casa, não aguento mais você, né? Não é bem assim, né? E é isso. Bem, o que eu mais temia era, para sustentar uma família, a gente precisa do quê? De um emprego, de um ordenado, de um salário. Amém? E o meu receio era ficar desempregado. O que acontece?
Praticamente na semana do meu casamento, eu fico desempregado. Antes, pouquinho, deu um surto em mim. Deu aquele... Aí eu fiz quase uma loucura. Levei aquela mulher ali que vocês conhecem, pastora Márcia, para ter uma conversa no pé da orelha dela. Sabe aonde? Parece que é lá naquela pracinha onde fazia casamento, quem lembra? Lá no civil, lá na Riachuelo, né? Onde o Serginho trabalhava lá, na farmácia, né? Aí eu fui lá, vocês acham para quê? Para casar, né? Não, para terminar meu noivado. Porque o quê? Responsabilidade pesou. Eu não posso casar. Estou desempregado. Quem vai me sustentar? Ó. Aí aquela mulher ali, até que eu dei sorte na vida dele, né? A sorte, né? Ela começou a namorar comigo, abriu as portas de emprego para ela. Olha que bênção, né? Namorando. E a Marcinha foi muito sempre centrada. Ela nunca foi gastadeira. E ela, sem falar comigo, ela fazia umas coisinhas, sem falar comigo, já namorando. Ela ganhava pouquíssimo. Ela trabalhava na recepção de hospital. Não esse que eu quase morri, tá? Fica tranquilo, senão não deixava nem ela trabalhar lá também, né? Outro, que foi trocado também agora até para o melhor lá, mas não é esse não. Ela trabalhou e recepcionista não ganhava muito bem. Mas ela tirava o dízimo, amém não? Com gratidão. Comprava coisa para mim, para ela, em casa, e ainda guardava dinheiro. Ela já tinha feito o crawl, Mário. Ela não só falou, ela, né? Né? Ô glória. E ela guardava esse dinheiro. Pouquinho, mas guardava. Mensalmente. Na poupancinha dela. Tá bom. Depois do surto, né? Tive que passar lá na peixeira do nordestino, lá do Bernardone, né? Não é nada. Meu sogro é uma benção. Mas e o peso da responsabilidade? Como assim? Nas vésperas do seu casamento, você não quer... Vai pular fora do barco, meu filho? Não, não é assim não. E aquela mulher assim falou uma coisa para mim. Ela falou assim... Aí me sacudiu, irmão. Ela falou assim, escuta aqui. Eu sou mulher suficiente para trabalhar e sustentar a casa se precisar. Até que uma porta abra para você. Eu falei, será? Será que vai ser assim? Mas queridos, eu entrei nessa coisa aí, acreditei. Eu posso dizer para você, que Deus, a partir desse momento, nunca deixou nos faltar nada. Eu vou resumir com o meu testemunho, daria uma vigília. Eu vou, tá? Porque eu quero ainda falar rapidamente, vai ser rápida a palavra. O que eu quero traduzir para você é em respostas. Não falar de mim, da minha história, mas é falar para você que trazer à memória aquilo que te dá esperança pode salvar a tua vida hoje. Vamos casar, vamos. A igreja que a gente congregava, 15 anos, a gente fundou, né, por exemplo? Desde a fundação, literalmente, desde a fundação, cada tijolinho, construímos uma igreja. Do ano 15 anos da nossa vida ali, mudou a junção pastoral lá, não vou entrar aqui no mérito de ninguém. E chegou um pastor lá meio com outras intenções. E a intencionalidade dele, o problema era o seguinte, que a minha família, por ser base da igreja tradicional, e o pastor Daniel, como vocês conhecem, com seriedade e querer as coisas certas, seria um tropeço naquele ministério. Então o que ele fez? Ele criou toda uma situação para que toda a minha família fosse o quê? Despejada da igreja. É triste ou não é? Sem emprego, sem igreja para casar e sem pastor para fazer o casamento.
Você acha que a luta era só um emprego? Mas eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, o Senhor vai traduzir em vitória e bênção. Na época, estava em alta e a Marcinha, acho que ganhou um CD, amor? Foi um CD que você ganhou? Ou uma música? Não sei, que o Kleber mandou para você, foi isso? Que nós louvamos hoje, Deus de promessa. Você ganhou, filha? Fala para mim, linda. Abre a tua boca e dá um glória. Ah, não tá? Desculpa. Só gesticula então. Sim. Ela está falando sim, gente. Vai em casa para você ver. Brincadeira. Ô glória, fala a Deus, né? E ela ouviu esse louvor. Deus de promessa. Deus de aliança. Deus que não é homem para mentir. Para resumir, a tia dela veio do Ceará para o nosso casamento. E elas estavam combinando, eu não tenho vergonha de falar isso, porque era para a honra e glória do Senhor. Elas estavam combinando, sabe de fazer o quê? Ir para o meio do mato, para catar flor e mato para fazer enfeite para na igreja. Que igreja? Deus já tinha providenciado. Amém? E o pastor, também Deus tinha providenciado. Foi o próprio pastor Fernando que fez o casamento. Amém? Né? E uma igreja linda, bem acabada, maravilhosa, só que preocupante. Porque da forma que nós estávamos na época, eu não acreditava que não ia dar nem 15 pessoas. Se desse a minha família só, já estava bom no casamento. Eu não tinha expectativa de uma igreja cheia. Deus honrou nas flores, sim ou não? Honrou. Gastamos o quê? Nada. Deus honrou. Olha, gente, o meu sonho sempre foi, culpa é minha se eu não realizei ainda, tá? Não é culpa de ninguém não, culpa minha. Meu sonho, um dos meus sonhos sempre foi tocar saxofone. Amém? O instrumento é caro e a aula também. E tem que ter paciência e falar para você, agora ficar ali todo em casa não vai dar certo. Vou ter que fazer um esquema lá, né? Mas, bem, coisas à parte. O que eu queria muito é entrar no meu casamento tocando sax. Não consegui. Mas teve um que doou alguém, o melhor saxofonista aqui da época, da região, para tocar no meu casamento. Amém? Tudo foi preparado. A minha vida sempre foi marcada com chuva. Então quando chove, eu amo chuva. Eu sou apaixonado pela chuva, porque a chuva me ativa a memória afetiva de coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida. Tudo na minha vida, a minha unção, separação, tudo foi debaixo de muita chuva. E não foi diferente no meu casamento. Meu casamento não choveu. Eu só acreditei que não era um dilúvio, porque Deus já tinha dado o sinal. Noé falou assim, não vai acabar mais a terra com água. Por isso que eu fiquei tranquilo. Porque caiu uma torrencial. Faltando 1 hora para o meu casamento, eu estava sentado na calçada e a galera indo para o casamento, passando, ô Tom, vai não, filho? Vai lá, filho, eu chego. Não vou dar fuga não, vai tranquilo. E eu ali. E deu só, faltando 30 minutos. Quando eu entrei para ir, aquela chuva torrencial. Mas choveu, lembra, pastor Fernando? Mas choveu. Irmão, põe chuva nisso. Falei, pronto, para ajudar. Agora, se já o povo já não ia, né, nem com a lua cheia, com essa chuva agora, como é que o pessoal vai para o casamento? Eu nem sei se eu vou chegar, porque eu não consegui nem sair de casa. Mas Deus é tão fiel, que quando eu cheguei na igreja, a igreja era para praticamente mais de 700 pessoas, né, pastor? Tava os bancos lotados, lateral lotada e o saguão lotado. Quase que eu não consigo entrar para casar. Eu tinha que falar, irmão, dá licença um pouquinho que eu vou casar, só para a gente dar continuidade aqui. A igreja
agitada. Eu não sei se minha mãe saiu fazendo baldeação, convite, baldeando a galera dos pontos. Vamos para o casamento agora? Né? Olha lá. Estou falando pra você? Estou falando pra você? A minha mãe foi igual as bodas do cordeiro, né, pastor Fernando? Os convidados não quiseram ir, saiu pelos becos, pelas ruas, pelas quebradas, pegando todo mundo, né? Quer no casamento? Bora lá, vamos embora. Enchendo o carro e levando. Gente, não tinha como colocar mais ninguém dentro da igreja. Marcinha foi honrada. O vestido, ela foi a primeira. Ela vou ter que fazer propaganda, porque vou honrar a vida dela. A nossa querida Taeco Noivas, quem conhece? Fez um desenho ela não sabia nem para que ela estava fazendo aquele desenho daquele vestido. Ela fez aquele desenho, cortou, deixou lá bonito. Chegou a Marcinha, ela olhou para a Marcinha e falou assim: filha, eu fiz um vestido, mas é a sua cara. Aí a Marcinha foi lá e ela simpatizou com o vestido também, do jeito que ela sonhava. Vestido zero. Nem de segunda mão não era. Deus honrou? Honrou. Mobília da casa, queridos, não tinha condição nem de comprar um parafuso para prender uma gaveta. Deus levantou pessoas para nos conceder tudo. Sabe o que é tudo? Nós não compramos nada. Viagem, eu não tinha condição nem de ir para Santa Branca, nada contra Santa Branca, mas só para você imaginar. Nem de burro eu ia, nem de jumento não ia, não tinha condição. Que até o aluguel dele ia ficar caro para mim. Que eu não tinha nada. Deus praticamente me deu 2 luas de mel. Me deu um carro para ir, combustível cheio, no tanque cheio, para ir, para voltar onde eu quisesse ir, sem custo nenhum. Festa, fizeram. Pensava em festa? Nada, nem um cachorro quente não dava. Nem só o pão sem a salsicha, não dava para comprar. E Deus honrou. Detalhes, quem entende que Deus é um Deus de detalhe? Ganhamos tudo, querido, não tinha onde... Olha, o quarto da minha sogra, ela nem já dormia lá. Tanto de presente, até o teto assim, ó. Tava melhor que o baú da felicidade lá, o Silvio Santos quando dá prêmio, sabe? Você tinha que entrar no meio E tudo assim, ganhava de 2, de 3. Tem coisa que a gente guardou quase 10 anos da nossa vida de presente ainda. Deu presente para as pessoas ainda, não? Só que no coraçãozinho dela tinha uma coisa chamada assim. Falei, nossa, amor, ganhamos tudo, né? Falei, claro, filha. Mas eu queria tanto uma coisinha assim, detalhes dela, né? Falei, meu Deus, amor. Já ganhamos tudo, filha. O que mais que você precisa, né? Eu queria tanto uma cafeteirinha assim, sabe? Só uma cafeteira. Falei, amém. Deus proverá a mim para si o cordeiro, amém? Não. Eu estava com ela igual subindo o Abraão, o Isaac, sabe? Para sacrificar. Falei, meu Deus, por causa de uma cafeteira agora, vamos sacrificar. Aí chegou meu primo de Biritiba. Ele falou, Tom, eu tenho um presente e eu tenho uma lembrança. Tá bom. Vou te dar a lembrancinha. Aí ele me deu o pacote na minha mão, eu segurei. Ele falou, e o presente eu vou te falar agora. Eu vou te dar 2 dias, tudo gratuito, no Hotel Fazenda. Para você ir lá, você não vai pagar nada. Refeição, tudo pago, tudo na faixa, por minha conta. Amém? E eu estava com o que na minha mão? A lembrança. E naquele momento eu fiz assim, amor, abre que o filho é teu. Quando ela abriu o pacote, o que estava lá dentro? A cafeteira. Na voltagem certa, não precisa nem trocar. Esse é um detalhe grande, amém? Poderia ser a voltagem errada também para trocar. Detalhes.
que quando eu vejo como vale a pena ter memória para nos dar esperança em dias maus. O que você tem passado? Traz à memória o que te dá esperança. Quem está entendendo? Abra comigo em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Você tem a NVI aí, lindão? Coloca a NVI, por gentileza. Todavia, lembro-me também do que pode me dar. Não, vamos lá de novo. Todavia, vamos com força agora? 1, 2, 3. Todavia, lembro-me também do que me pode dar. 22. Graças ao grande amor do é que não somos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada grande a sua. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Sabe quem falou isso? Um profeta chorão chamado Jeremias. Ele era um profeta considerado a Bíblia, por isso que Lamentações de Jeremias, existe esse livro. E ele justamente está dizendo o quê? Que o motivo de eu não perder a esperança, a fé, a vontade de lutar, são as misericórdias do Senhor que não tem, e as esperanças dele se renova a cada manhã. A esperança do Senhor se renova a cada manhã. Foi assim no deserto. A porção que Deus tinha para o povo era todos os dias, pela manhã, tinha algo novo. Deus nunca usou o do ontem, o velho, para trazer o novo. Mas a memória, Ele traz a esperança. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quantos tem milagre para contar aqui de algo na sua vida? Quantos livramentos já tem na sua vida? Quantas coisas Deus já fez por você na sua vida? Então está na hora da gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque assim foi com Josué. Josué, ele foi o sucessor, o líder sucessor de Moisés. Moisés, quem lembra de um dos milagres que Deus usou a vida de Moisés para abrir o mar vermelho? Quem lembra? E a Bíblia diz que eles passaram aos pés secos, enxutos. Quem está lembrado disso? Amém, não? Isso trouxe ao coração de Josué. Porque Josué carregava a arca também, ele carregava na vida dele a presença de Deus. E ele sabia o que Deus tinha feito na vida de Moisés e do povo. Josué acompanhou toda a trajetória do povo, a promessa de Deus na vida dele até chegar à terra prometida. Jeremias, quando falou isso na palavra, Jerusalém estava sendo devastada. O exército da Babilônia tinha entrado e devastado, destruído Jerusalém. E era triste ver aquilo, porque ele é um profeta de Israel. E naquele momento ele não se deixou abater pela destruição que ele estava vendo, mas ele estava trazendo à memória aquilo que já trazia o que para ele? O que trazia para ele? Esperança. Então quando o dia mau chegar na tua vida, querido, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque Deus fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Amém? Quem crê nisso, em nome de Jesus?
Eu ando crendo mais isso também, na minha vida. Sabe, queridos, se nós pensarmos em Josué, abre para mim, querido, Josué capítulo 3, versículo 17. Quando Josué chegou ali, frente ao rio, ele falou: e agora? E agora? O que vai ser? Ele precisa passar por outro lado. Só que os sacerdotes carregavam o quê? A arca da aliança. O que era a arca da aliança do Senhor? Era a própria presença de... Então, cutuca o seu irmão do lado e fala: irmão, então se você levar a presença de Deus, as coisas vão se abrir na tua vida. Se você carrega a presença de Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Então, se você carrega a presença de Deus, aquilo que é impossível, Deus vai trazer o possível. Então, a presença de Deus é que faz a diferença. Então, quando nós temos a presença, as coisas começam a acontecer. Ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra. Opa, aconteceu isso com Moisés no Mar Vermelho, e agora no Rio Jordão, a mesma coisa. Josué naquele momento trouxe à memória aquilo que trouxe esperança. Fala: não, eu lembro, eu estava naquele dia, naquele momento, quando o exército de Faraó estava tentando nos oprimir, nos alcançar para nos matar. Nós paramos em frente ao mar e ficamos naquela, mesmo o povo murmurando: e agora, Moisés, tiraste nós do Egito para morrer aqui? Tiraste nós de lá para ser massacrados? E Moisés, sacerdote, foi diante do Senhor, falou: Senhor, e agora? Ele falou: pega o teu cajado, autoridade, e vai lá, e dê a ordem nesse mar, toque nele. O que Moisés fez? Exatamente o que Deus mandou, e o mar se abriu, e o povo de Israel pôde passar. Tem até uma pregação, eu já preguei uma vez. Quem lembra de Miriam? Quem sabe quem era Miriam? Irmã de Moisés. Era para ter mais fé, né? Mas o cântico, diga comigo, o cântico certo do lado errado. Porque a Bíblia diz que ela começou a tocar o tamborim e a louvar depois que ela tinha que louvar antes. A gente sempre quer louvar a Deus, agradecer a Deus depois que o milagre. Então a gente precisa trazer a memória que nos dá esperança na hora da nossa aflição, na hora do dia mal. É aqui que você vai ver o milagre acontecendo. O cântico estava certo, mas o lado errado. A gente precisa aprender a adorar desse lado quando as coisas estão difíceis, não depois de que tudo acontece. Depois é fácil você glorificar a Deus. Amém ou não? Sim ou não? Estão com saudade? Vou fazer para você. Sim ou não? Tem que adorar a Deus antes. E ali a arca da aliança entrou no meio, abriu o Jordão, e o povo também pôde passar a pés enxuto. Coloca para mim Josué 4:6, querido, por gentileza. Oh, aleluia. Elas servirão de sinal para vocês. O quê? Volta para mim, por gentileza, o 5. Eles disse: passe adiante da arca do Senhor e o seu Deus até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Eram 12, amém ou não? Elas servirão de sinal para... Sinal, diga comigo, um milagre mostra o caminho. De novo, um milagre mostra o caminho. Elas servirão de sinal para vocês no... Opa! Se é sinal para o futuro, significa que o futuro vai... Mas essas pedras vão...
Só que o que vai buscar essas pedras não vai ser mais você, mas vai ser a sua memória. A sua memória vai buscar. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essas pedras, então isso vai passar o quê? Vai perpetuar de geração em geração, dizendo: Deus foi comigo, Deus é fiel. Olha, filho, filha, você vai dar continuidade. Você vai dar continuidade na nossa família, na nossa posteridade. Deus vai te usar, Deus vai fazer tremendamente aquilo que Ele já fez na nossa família, Ele vai continuar sendo na sua. Queridos, quando eu falo para você do meu testemunho, em casa, do meu pai, da minha mãe, eu falo para glorificar a Deus. Meu pai podia chamar ele que quiser, nerd, gospel, né? Bitolado com igreja, mas ele entendia o seguinte, ele foi doutrinado na palavra, mas ele falava assim: vou doutrinar os meus filhos naquilo que eu entendo que é melhor. Se ele errou, se ele acertou, eu acredito que ele acertou, mesmo com os erros que nós estamos aqui. Sabe o que ele fazia? É isso mesmo. Em casa tinham, né? A gente não era essa religião que guarda nada, mas meu pai guardava o domingo, amém ou não? Domingo era o dia sagrado do Senhor. Ele falava, não se ligava à televisão, não fazia nada, não brincava na rua, não fazia nada. Já levantava com o Jimmy Swaggart, agora faleceu o homem de Deus, né? Levantava com o Jimmy Swaggart na cabeça, 5 horas da manhã, não é, pastor Fernando? Senta todo mundo lá, sem café, no jejum, né? Pá! E assiste o negócio. Sabe o que ele fazia? Tem que assistir, porque depois eu vou fazer perguntas. Se não souber, couro vai comer. É tudo, não por força nem por violência, irmão, mas não tinha, tá? É tudo por livre, espontânea pressão mesmo, entendeu? Filho, põe palitinho nos olhos, lava o rosto, tal. Se tivesse piscando, vai lavar o rosto, vai assistir a palavra. Tinha que ficar lá, irmão. E para ajudar, o Jimmy Swaggart não é brasileiro, irmão, é americano. E ficava lá, tentando ler um negócio. Às vezes passava lá os letreiros lá, que foi: Jesus, eu perdi já, e agora? A referência, e agora? Aí vai se perguntar depois a referência, lascou, né? E ele lá falando, e com o olho lá, irmão, não podia esfregar o olho. Sabia o que ele está falando. Para testar o negócio, né? Terminou, vamos lá, beleza, vamos comprar pão, comprar o leite, tomar um cafezinho e vamos para a igreja. Clebão teve uma vez, vocês, pastor Fernando, lembram? Quis dar um de espertão, ele era cheio de... daquele jeito que ele sempre foi, né? Aniversário dele, num domingão. Que o cara vai pedir? Ô, paizão, quebra essa. Meu aniversário, deixa eu dormir um pouquinho até mais tarde. Falou, agora você tem motivo para levantar e ir na igreja adorar a Deus pelo seu dia. Não tinha como escapar, gente. Bora! E vocês, quem conhece ali a Rua Aliança? Vocês conhecem a asfaltada, né? Vocês não conheceu quando era pasto ali. Quem conheceu a Kate? A Kate é dali da terrinha, né? Né, Kate? Parava ali onde subia pro Cruzeirão, acabava o paralelepípedo ali, né, filho? Paralelepípedo, não era nem... E pra lá era mato. Onde fazia trilho do cavalo, das vacas, era o trilhinho que nós passávamos. É ali que a gente ia para a igreja, que a igreja é ali atrás ali da garagem do São Bento ali, né, que fala do Bento Guedes, né, Bento Guedes, que era da Sambratur, se eu não me engano, né, era por ali, que era a igreja que a gente ia, que era a igreja batista. E filho, não tinha isso não, dia de chuva, ia no meio do barro, chegava lá atolado de barro até aqui, ó, vergonha, dá uma sacudida lá e vamos adorar a Deus, vamos embora, depois lava, fica novo, era assim. Quantas vezes passamos ali, literalmente a palavra de Deus, né, pisar em serpente, escorpião, né? Meu pai à noite com aquela lanternona assim, né? Farolete assim, né, pastor Fernando? Comigo às vezes no ombro. Eu ia pisar assim, né? Às vezes no ombro. E ele com a lanternona e os bichos ele passava. Cobra assim, o negócio era feio, gente. Ali era estreito, mas sempre com alegria. Ou com alegria quando o pastor lá da igreja falava assim: pastor, pega aí, vai com o meu carro, o senhor volta à noite no culto. Oh, que delícia, irmão, ia de carro. Oh, era uma alegria para o pobre, né? Sentar no carro. Oh, a gente até na janelinha dando risada, assim, dando tchau para a turma na rua, né? Coisa gostosa, gente, né? Mas era às vezes, irmão, não era sempre não.
Era barro na canela e não tinha essa. E com alegria, com devoção, voltava para casa e falava, ó, vai meditar na palavra, se quiser vai dormir, né? Vai ouvir louvor, mas não vai ligar nem a televisão. Vai orar, vai buscar para preparar para o culto à noite. Era assim. Nossa vida foi assim. Você vai falar, nossa, pastor Daniel, militarzão mesmo, né, tal. Mas era a forma que ele entendeu o certo em fazer, queridos. E graças a Deus por isso. Porque não poderia ter dado errado também, mas deu certo. Amém ou não? Não somos perfeitos, como eu digo para vocês. Mas nós tivemos uma boa base, um bom ensinamento. Amém? Com toda a situação, frustração também, decepção com muita coisa, sim, natural, como qualquer ser humano. Mas chegamos até aqui. Amém? Então, queridos, você precisa fazer isso, trazer à memória o que te dá esperança. As nossas memórias são testemunhos. É o que você tem no seu coração, que você pode produzir isso na vida do outro, da sua posteridade, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, aonde você passar. Para você passar essa memória, trazer realmente a essência. Porque não é só memória não, querido. É memória que você entende que Deus foi contigo. No momento que você mais precisou, um livramento. E isso serve de testemunho e fortalecimento para quem está aqui hoje. Porque o mesmo Deus de ontem é hoje e vai ser eternamente. Quem está entendendo? Para encerrar, para você ficar feliz, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém? Aí dá a impressão que está acabando, né, pastor? Quando pede para o povo ficar em pé, graças a Deus, já está quase acabando. Põe Hebreus 13:8 para mim, querido, por gentileza. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Memórias de fé produz a esperança em nós. A gente tem uma projeção que a gente quer mais. A gente não quer mais olhar para trás. Querido, deixa as coisas para trás, as passadas, e vamos viver o novo. Mas espera aí, essa memória não é coisa velha. A memória que nós lemos aqui na palavra é que a memória nos traz o quê? Esperança, porque ela se renova a cada... Oh, gente! Então se a palavra, se essa esperança renova a cada manhã, fala para quem está do seu lado, irmão, levante na esperança todo dia. Mesmo que pareça que está tudo contrário, tudo errado, para quem ama a Deus, os seus propósitos é para acabar bem para você. Quem está entendendo? É isso, gente. Olha, presta atenção. E aqui eu encerro, porque eu quero ir para o céu, amém? Não vou demorar. Presta atenção. Teve um dia, eu trabalhava em São José dos Campos. Saí atrasado de casa. Saí atrasado e quando eu estava chegando para 5 passos no ponto de ônibus, quem passa? O ônibus. Ai, Senhor. E Dutra era assim, quase 5 minutos naquele horário. Mais 5 minutos, irmão, virava 15, 20 até chegar na Dutra, lá no trajeto. Perdi o primeiro. Meu Deus. Aí, Cici, estava lá, vai vir o segundo. Já veio de porta fechada, gente grudado na porta da frente. Motorista foi embora. O sangue de Jesus tem poder. E eu, com o cliente marcado no primeiro horário para atender. Falei, Senhor, tem misericórdia. Veio outro, direto, que não parava, né? Ele não parava na Dutra. Falei, glória a Deus, esse que Jesus preparou para mim. Já veio gente grudada na porta minha assim. Falei, não é possível, onde está sendo tanta gente? Nunca aconteceu isso. 3 ônibus. O quarto eu fui pegar então 20 minutos depois. Isso ia dar quase 1 hora da chegada. Entrei nesse ônibus, fui embora. E questionando, Senhor, misericórdia, o que eu estou fazendo de errado para pagar esse preço, né? E Deus em silêncio comigo. E no meu coração assim, meu Deus, 3 ônibus, não é possível que não tinha um espaço para mim, uma alma andando naquele ônibus. Aí quando eu cheguei perto da JTU, quem estava parado lá estacionado com o pisca-alerta ligado? O primeiro ônibus que eu perdi. Andei mais um pouquinho, quando chegou na Baixada da Johnson,
Quem estava parado? O segundo, que não ia parar em lugar nenhum, parou na Dutra, quebrou também. O terceiro estava onde? Já lá naquele pontilhão, perto lá do Carrefour. O meu passou, e os três ali, com toda gente ali querendo parar para pegar o ônibus. Aí foi minha vez de dizer, não tem vaga, não tem lugar, querido. Ô glória. Né? Mas o que o Espírito Santo de Deus falou? E aí, filho? Queria estar no seu tempo? Queria estar no primeiro? Queria estar no segundo? Queria estar no terceiro? Então eu sou Deus, o Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus sabe do seu passado, Deus sabe do seu presente, Deus sabe do seu. Por que não confiar nesse Deus? Por que desesperançar? Por que estar ansioso pelo dia de amanhã? Deus está cuidando. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de você. Saiba viver o tempo de Deus na sua vida. Tem tempo que Deus vai secar, vai fechar a torneira, mas não é para o seu mal, não é para você morrer de sede, não. É para você aprender de novo a quê? A falar com a rocha, para começar a sair água, exercitar a fé que te dá esperança. Tem coisa que Deus vai permitir para a gente começar a exercitar o quê? Mais a fé. Deus não quer te matar, não quer o seu mal. Aqui a nossa vida ministerial sempre tem os versículos que marcam um outro, né? Pastor Fernando e Jeremias, lá, 29:11, que diz o quê? Bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, e não para dar o quê? O fim que desejais. Quando a minha vontade está alinhada com a de Deus, o final vai ser bom. Quando a minha vontade estiver alinhado com o que Deus quer para mim, fala para o seu irmão do lado aí, vai dar bom, irmão. Vai dar bom. Amém? Quem crê nessa palavra? Então vamos celebrar a esperança. Vamos celebrar a esperança em Cristo. Porque Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. Sabe por que você pode crer no amanhã? Porque Ele vive. Se Ele não vivesse hoje, você não poderia crer no amanhã. Mas hoje você pode crer no amanhã, porque Ele vive.